e para outros confrontantes. Claro. Deixa eu colocar aqui. Se fosse pela regra do fundo de participação, vocês cairiam. Vocês sabem que aquilo é tão 10 vezes. Vocês sabem que aquilo é tão inconstitucional que não sustenta com nada. Senador, só para colocar um outro quadro aqui. O que eles estão falando aqui? Eles estão falando em dinheiro que está sendo colocado para. Aí ele tem razão. Para a educação, para a saúde, para investimento. Nós estamos carimbando. Aliás, o relator acatou uma proposta que eu considero espetacular, que é o seguinte. Ao mandar os seus orçamentos, municípios e estados são obrigados a garantir que esse é o plano de investimento. Vai investir quanto em educação? Em quê? Vai investir quanto em saúde? Em quê? Vai investir quanto em obras? Em quê? Em segurança, enfim, cultura, esporte, dependentes químicos, essas coisas que são essenciais ao povo. Para compensar, senador, a produção me informa, o senhor falou agora mais de 4, então eu vou, por justiça, 4 minutos. Eu queria que o senhor dissesse o seguinte, há um quadro, pela proposta do senador Wellington e a informação que nós temos do relatório do senador Vital do Rego, o quadro seria o seguinte, para o ano que vem, né, estimado, 28 bilhões e meio dessa arrecadação no total, a serem distribuídos 12 bilhões para os estados, aproximadamente. Esse número é outro número que eu quero questionar, porque no plano de negócio da Petrobras, o plano oficial, ele fala em 26 bilhões. Agora, nos números do senador Vital do Rego, tem um déficit de 20 bilhões. Mas eu queria exatamente que os senhores ou contestassem, no seu caso, claro, ou justificassem. Né? Então seriam 12, a divisão seria dos 28 bi e meio, seria 12 bilhões para os estados produtores, 8 bilhões e meio aproximadamente para a União e 8 bilhões para os estados e municípios não produtores. O senhor contesta... Aliás, não é para os produtores e não produtores, é para o fundo especial, esses 8 bilhões, é para todos os estados e todos os municípios do Brasil. Mas incluindo os não produtores. Esse aqui... Só tem 4 minutos para compensar. Eu não vou nem contestar isso, que eu não vi o relatório ainda. Nós estamos esperando a saída do relatório. Mas esse cálculo? Eu já começo discutindo o cálculo. Nós fomos para o plano de negócio da Petrobras, o que está divulgado, que é oficial, e tinha um déficit, eu falei isso para o senador Vital do Rego, de 20 bilhões em 2020. Eu quero saber qual o dado real aí, sobre esse cálculo. O que eu estou discutindo é em cima do plano de negócio. Então, eu não posso comentar sobre esses números aí agora. O que eu sei, em cima do relatório do senador Vital do Rego, é que nós vamos ter aquela situação que eu te falei aqui, que eu volto a afirmar, que é de quebradeira, principalmente dos municípios, dos 86 municípios do estado do Rio de Janeiro. Então, esse é um ponto. Qual a nossa visão desse processo todo? Do jeito que vai, a gente está indo para a judicialização, na minha avaliação. Eu acho que faltou aos estados não produtores... É um direito. Claro que é um direito. A gente vai lutar até as últimas armas aqui dentro. Assim como os outros também estão dizendo que vão entrar contra qualquer... Nós sabemos que a correlação de forças aqui é uma correlação difícil. Tem maioria dos estados contra a gente. Nós vamos votar aqui no Senado, vamos votar na Câmara dos Deputados. Vamos conversar muito com a presidenta Dilma, porque eu estou convencido que estão fazendo aqui um ataque grande a estados da federação importantes. E vamos fazer a luta política para a presidenta vete isso aqui. Porque para a gente é um absurdo o que está sendo feito. E os estados não produtores, a nossa queixa com eles é o seguinte, dava para ter construído uma outra saída. Nós apresentamos vários projetos. Qual outra saída? O primeiro aumentar a participação paga pelas petroleiras. Quando foi definido o que era a participação especial, o preço do barril do dólar era 15, o preço do barril do petróleo era 15 dólares. Hoje está algo em torno de 100. Se nós tivéssemos reajustado isso, feito correção monetária, isso dava mais de 7 bilhões. Isso foi o senador Dornelles e eu que apresentei. Apresentamos e teve apoio, mas o governo federal não quis. Mas eram para ter ido nisso. Eu estou convencido do ponto de vista jurídico. Esse, inclusive, era o único caminho de vitória dos estados não produtores. Eu quero dizer uma coisa aqui. Nós estamos concordando desde o início que os estados não produtores devem receber dinheiro agora, não só no pré-sal. O que a gente está discordando é que veio em cima da gente. Quando a gente podia buscar outros caminhos, eu vou dar outro caminho, está lá, vai ser votado. Que é emenda nossa, projeto nosso. Tributação sobre petróleo bruto, imposto. Imposto sobre exportação de petróleo bruto. Isso é um absurdo. O senhor apoiou essa? Isso sabe quanto é que daria para os estados não produtores? 7 bilhões Mas também. Isso depende disso. Claro que depende. Não. Porque essa é uma discussão que a gente faria sem entrar nessa briga fratricida que nós estamos aqui, que vai acabar tudo. Na minha opinião, é o seguinte.
vai acabar tudo no Supremo. Vai acabar royalties no Supremo e fundo de participação dos estados. Porque o FPE, imagina qual vai ser a discussão do FPE aqui no Congresso. Porque o FPE, 11 estados vão perder, outros vão ganhar. Imagina como vai ser isso aqui. Eu vejo uma incapacidade política desse Congresso Nacional. Porque o raciocínio é só maioria contra minoria. Ah, eu ganho nisso, não ganho naquilo. E eu acho que a União está abrindo mão do papel dela, que era de chamar todo mundo, botar na mesa e liderar. Calma, vamos discutir por 6 meses. Ao não fazer isso, para onde nós vamos? Vamos para o Supremo Tribunal Federal. Vamos tentar ver se a gente consegue uma saída lá para essa discussão da federação como um todo. Senador Wellington, eu queria lembrar o seguinte, o começo desse bloco, dessa pergunta, eram aqueles números. Se o senhor justifica, claro, ele contestou. Né? Os números, são duas coisas aqui que eu quero tratar. Os números. A EPE, que é a empresa que funciona como calculadora, e a ANP não contesta, coloca realmente, e o Ministério da Minas e Energia, a previsão dos 28 bilhões. Na verdade, a Petrobras... Mas o plano de negócio da Petrobras é outro. No plano de negócio até 2020, a Petrobras trata do dela. Vai ter Petrobras e vão ter as outras. A Petrobras hoje tem quase 95%, cerca de 95%. Mas a tendência é outras empresas entrarem também cada vez mais. A Petrobras vai ficar com mais ou menos 80 e poucos % disso. Então bate. Na verdade, o que acontece? Hoje nós temos, esse ano vamos chegar, era em 2010, 21 bilhões e meio. Chegamos esse ano a cerca de 25 bilhões e meio. Próximo ano vamos chegar a 28 e vai crescer ano a ano. 2019 já entra a parte da partilha. 2022 vamos chegar a 100 bilhões aproximadamente. 100 bilhões aproximadamente. A parte da Petrobras em torno de 80. Aí ela tem razão. Os outros 20 das demais. Por quê? Porque daqui para frente... Na nossa conta, o plano da Petrobras é 59. Daqui para frente... Não é 80 não, 59 é o plano da Petrobras de 2020. Então, se for muito mais, então. Daqui para frente... Você está dizendo que é 80? Porque nós estamos prevendo, inclusive, com um dólar, um barril conservador... Essas contas um barril conservador, um barril na casa de 70 ou 80 dólares. O fato é que são 6 milhões de barris dia. Hoje nós estamos com 2 milhões de barris dia, com base em 2010. Então nós vamos crescer 3 vezes. Entendeu? Então, se são 25, só aí já seria 75, para você ter uma ideia. Só que são poços profundos, poços com alta vazão. E por isso mesmo tem uma participação especial maior. Mas eu quero aqui só colocar um dado que é importante, para não ficar aqui também, em relação a esse ponto, Lindbergh. É justo que um Estado brasileiro, seja o Piauí, seja o Rio Grande do Sul, seja o Acre, o Amazonas, seja o Rio de Janeiro, fique com 80% de uma fatia que a lei do petróleo, a lei complementar, a Constituição diga que é para todos os estados. A gente perdeu o ICMS na origem. Claro que não. A gente perdeu o ICMS na origem. Nós estamos chegando então é justo o FPE, é justo o FPE, é justo o FPE do Maranhão ser 7 ponto tanto do Rio de Janeiro ser 1,5. Rio de Janeiro, 8,5 que ele fala de perda. Nós estamos falando aqui de 10 bi, então... Não está tirando. Eu acho que o papel desse só quero dizer uma coisa aqui, Beto, é o seguinte. A minha queixa dos estados não produtores é o seguinte, que eles estão vindo para cima do Rio de Janeiro. Não. Podem destruir o futuro do Rio de Janeiro. Vão destruir. Deixa eu te contar. Vão destruir. Eu tenho certeza do que estou falando. Vão acabar com a pacificação no Rio, porque não tem coragem de enfrentar a União. Porque não tem coragem de enfrentar o debate das petroleiras. Aí estão vindo para cima da gente. Estão vindo para cima dos seus irmãos nordestinos que moram no Rio. É essa a situação nossa. Eu morro de pena porque nós estamos num momento novo do Rio. Esse caminho, eu acho que as lideranças me permitem... Vai acontecer isso. Você dizer isso me permite... Deixa eu dizer.